O controle da mão. O objetivo desta aula é mostrar que desenhar é uma habilidade a ser conquistada. Unir visão e gesto. Escrever e desenhar são atividades semelhantes entre si. Vamos entender a semelhança e a diferença entre elas. Basicamente, desenhar é a capacidade de movimentar o lápis em contato com o papel no intuito de criar uma imagem. Do mesmo jeito que é o escrever. Você já reparou que cada pessoa tem um tipo de letra diferente? Por que será que isso acontece? Será que é possível mudar a aparência da sua letra? Parece possível, né? Então também é possível mudar a forma como você desenha. Para a gente escrever, o que é necessário? Uma coisa que a gente chama de coordenação motora, né? Ou também a capacidade de sincronizar o cérebro, os músculos e as articulações. Para desenhar, é a mesma coisa. Escrever é semelhante a desenhar, porque em ambas você está movimentando o lápis e assim elas exigem uma coordenação motora. Mas escrever e desenhar têm algumas diferenças importantes entre si. Elas exigem da nossa memória de diferentes formas. Quando a gente escreve, só precisa pensar na palavra e escrever. Mas e para desenhar? Se a gente quiser desenhar um gato, é só pensar num gato que a gente consegue desenhar? Talvez, se a gente tiver uma imagem bem forte de um gato na nossa cabeça, possa desenhar com facilidade. Desenhe um gato na sua folha e observe. Aqui, a diferença entre esses dois desenhos é que o de cima foi feito de cabeça, usando minha memória, e o segundo de observação, feito enquanto eu observava uma imagem de gato. A verdade é que eu não tenho decorado na minha cabeça como é um gato, mas se eu estiver olhando para um, ou para a foto de um, eu consigo desenhar ele com mais detalhes. Mas qualquer pessoa consegue desenhar um gato só de olhar para um? Não. E por quê? Porque nem todo mundo consegue controlar o lápis da mesma forma. Uma pessoa que pratica o desenho cria uma coordenação entre o cérebro, os músculos e as articulações capaz de dar conta de resolver o problema de conseguir desenhar com mais facilidade. Então, mesmo que a gente entenda que tanto escrever quanto desenhar exigem uma coordenação motora, precisamos nos atentar que usamos essa capacidade de maneiras diferentes. E é isso que o curso pretende fazer. Fazer você desenvolver essa capacidade, desenvolver essa coordenação motora para desenhar. Bom, parece ser muito fácil conseguir escrever a mesma palavra várias vezes. Mas será que é fácil fazer o mesmo desenho várias vezes? Será que para isso a gente não vai precisar ter um maior controle de nosso gesto? Bom, já deu para perceber que ter uma boa coordenação motora é importante para saber desenhar. Mas será que é só isso que importa? O que você acha que tem de errado neste desenho? É normal que hajam gatos tão grandes assim? Mas como eu sei que o gato é grande nesse desenho? Porque se a gente compara o tamanho que os gatos costumam ter com o tamanho que as casas costumam ser, não dá para admitir um gato que seja maior que uma casa, não é mesmo? Mas tanto a casa como o gato estão mal desenhados? Se não, onde é o problema então? A gente tem que considerar que o desenho precisa de uma superfície onde iremos desenhá-lo. A gente pode chamar essa superfície também de plano. E o plano é essa ideia de algo que está lá, mesmo que não haja nada nele ainda. Como essa folha de papel, por exemplo. Não tem nada nela, a não ser o espaço que a gente pode preencher do jeito que a gente quiser. Então, esse espaço é o plano. Uma característica do plano é ser bidimensional. Mesmo se eu desenhar algo que é tridimensional nele, ele continua sendo plano e bidimensional. Então, para desenhar bem, eu vou precisar também atender às demandas do plano. Quer dizer, eu vou precisar desenhar de uma maneira que meus olhos percebam com clareza aquilo que eu quero desenhar. Eu preciso interferir nas características do plano
de um jeito que meu olho entenda as coisas que eu desenhei. Por exemplo, como eu posso consertar aquele desenho do gato grande demais? Eu poderia fazer ele menor em relação à casa, não é? Então, a comparação é algo que a gente vai usar muito no desenho. Por que a gente aceita que esse é um bom desenho de um gato? Porque ele está proporcional. Porque a pata não está muito maior que a cabeça, por exemplo. Para eu conseguir fazer um desenho proporcional, eu preciso saber comparar tamanhos muito bem também. Então podemos entender que a comparação é algo que eu preciso fazer para ajudar o meu olho a entender o desenho. Mas não é só isso. Além disso, eu preciso entender que uma vez que a gente cria uma imagem dentro do plano, ela se torna referência para as outras. E que existem certos recursos que fazem nossos olhos acreditarem que existe algo que a princípio é impossível num plano: a tridimensionalidade. Bom, gente, agora é a hora dos exercícios. Em uma folha de sulfite, preencha totalmente com uma forma geométrica, exatamente igual. Repita essa forma várias vezes até preencher a folha completamente. Você pode usar, por exemplo, a forma de um triângulo. Use duas folhas e as preencha totalmente com uma forma abstrata que você vai criar. Eu quero que você repita essa forma exatamente igual por toda a folha. Copie essa forma exatamente igual em toda a folha. E em uma outra folha eu quero que você crie uma linha que vai ser a nossa linha do horizonte. E crie formas geométricas que aumentem de tamanho conforme se distanciem da linha do horizonte. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.